Boa noite. Está no ar, na tela da Band TV, o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje é o publicitário, mestre e doutor em comunicação, criador de uma das principais marcas de telefonia do país, professor universitário com 35 anos de experiência como executivo de grandes empresas. Dado Schneider poderia passar a noite aqui destacando o currículo do Dado. E iria muito além, um grande homem de comunicação sobretudo. Participam desse programa o gerente de jornalismo Rádio e TV do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauhart, e o colega jornalista, apresentador e comentarista também, Rádio e TV, está estreando hoje aqui na bancada, Diego Casagrande, que nos dá a honra também. Dado, boa noite, obrigado pela presença conosco aqui. Boa noite, Osíris, boa noite para três grandes amigos aqui, então Traz estou à homem de vontade. comunicação. Quantas horas dura o programa? Quantas horas? Quanto a gente precisar. Tá, porque nós vamos falar. Isso vai ser um prazer. Agora, tu é um homem de comunicação. Sim. O gaúcho se comunica mal? Sim, muito mal. Primeiro que a gente não fala a última sílaba, né? Então, a gente vai direto, não fala direto, né? Então, a gente tem um problema de dicção muito grande. E a gente, no resto do Brasil, faz uma conjugação que as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, eu morei na Bahia, e a pessoa assim, passe-me o sal, né? E a gente diz, me dá o sal. O me dá o sal, ninguém entende. Então, assim, a gente se comunica mal. Isso é um ato direto, meio autoritário. Uma coisa meio, me dá o sal. É uma ordem, digamos. Então, a gente tem um problema de comunicação da gente com os outros. Entre a gente se comunica bem. Agora, Dado, a tua mais recente palestra é O Mundo Muda, a Palestra Muda, né? E que é um sucesso, inclusive tem trechos na internet para alguém quiser conferir pelo menos uma parte dela. O que mudou no mundo nos últimos tempos e para onde a gente está caminhando? Sabe que eu tenho um cliente muito antigo, o pessoal do Grupo Nicola, que lá em 96 eu fiz uma palestra, O Mundo Mudou. Né? Era só O Mundo Mudou. O meu livro que eu lancei é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. E eles brincavam muito com isso e tal. E agora, recentemente, eu fiz uma palestra, anos depois, agora o mundo mudou bem na minha vez. O mundo mudou com a internet. Eu acho que a internet vai ser estudada pelos historiadores do futuro, assim como tem a máquina a vapor. A internet vai mudar, vai ser o estudo de quando mudou. Porque, assim, já vinham pipocando mudanças comportamentais de homens e mulheres, relação de homem e mulher. Lembra o John Nesbitt, que eles faziam aqueles livros maravilhosos, Mega Tendências, mostrava que a representatividade estava mudando e tal. Mas a internet sacramentou uma mudança que nós estávamos falando, né? Claro. Estava falando há pouco, né, Diego? Tu pesquisa tudo pela internet, tu vê tudo, mudou as relações. Então, acho que o mundo mudou com a internet. Dado há alguns anos eu assisti uma palestra tua lá no Teatro do Bourbon Country, né? E me chamou a atenção que tu dissesse o seguinte, olha, eu tive que dar várias palestras, dezenas de palestras em outros estados brasileiros para ser chamado para palestrar aqui. O que acontece com a gente, Dado? Eu acho que isso é um dos nossos traços culturais, né? O santo da casa não faz milagre? Eu acho que... E tem uma outra coisa que eu acho que é o nosso jeito de negociar, que eu acho que é muito ruim, que o nosso jeito de negociar é mais ou menos assim. Quanto é que custa a palestra? Custa 10. Só tenho 5. Quanto é que custa a palestra? Custa 8. Olha só, não, é pior assim. Quanto é que custa a palestra? Custa 8. Eu só tenho 4. Quanto é que custa a palestra? Custa 20. Eu só tenho 10. Ele tem os 10. Ele não tem a vontade de me valorizar. Claro. Então, isso é uma coisa que nos trava, é o jeito de negociar, que é aquela coisa do carioca, paulista e gaúcho, aquela piada clássica, né? Vai negociar com o carioca, ele diz quanto é que eu vou ganhar. Com o paulista é quanto é que nós vamos ganhar. E com o gaúcho é quanto é que tu vai ganhar, tu não pode ganhar mais que eu. Então, eu acho que isso nos trava um pouco. A gente fica muito desconfiado. Aliás, com as bandas aqui do Rio Grande do Sul também era muito isso, né? Bandas saíram, claro, fizeram sucesso aqui, mas explodiram nacionalmente só depois que pisaram. Aí gente daqui valorizou Engenheiros do Havaí, entre outras tantas. Né? Daí a gente se orgulha. Isso é um pouco da cultura do caranguejo, né? Como é que a gente vira esse balde de caranguejo? Acho que só nascendo de novo. Acho que só um Big Bang de novo. Isso está muito errado. E eu acho que isso está mais forte na geração que veio depois das nossas. Eu sou mais velho que vocês. Mais assim, forte? Eu acho que é mais forte. A nossa xenofobia, eu acho que é mais forte. Mas isso em que faixa de idade hoje? Na geração de 20 anos é mais xenófoba. Mas o que te leva a essa conclusão? O hashtag RS melhor em tudo.
A gente não achava o Rio Grande do Sul melhor em tudo, mas qualquer coisa é hashtag RS melhor em tudo. Eu acho que isso é uma dificuldade de se abrir para os outros muito grande. Mas não tem já uma dose de sarcasmo nessa Não, de pior brincadeira, é que, não, às vezes? eu vejo assim, iniciativas, por exemplo, o Guri de Uruguaiana, que é brilhante, ele é puro sarcasmo e as pessoas estão achando que ele está idolatrando a terra. Né? E ele é genial. Ele está sacaneando. Né? Ele está sacaneando, mas as pessoas estão achando que é uma idolatria. Então, assim, eu acho que é um pouco de não querer se abrir para o resto do mundo. E está provado, né? Os lugares que crescem são os lugares onde tem mescla, né? E como a gente... Aqui, por exemplo, Exame, saiu, acho que ano passado. Qual é a capital do Brasil mais resistente a executivos vindos de fora? Pô, nossa, Porto Alegre. Então a gente tem uma dificuldade. Só que a gente exporta executivos. E os meus amigos que moram aqui, que são de fora, sempre dizem assim, o cara abre a boca e diz, tu não é daqui, né? Pô, e aí que o cara não seja daqui? Qual é o problema, né? Mas eu acho somos que a gente... um país ou somos um estado? Mas e o cara não é daqui? É diferente, por exemplo, quando fui morar na Bahia, o cara disse assim, você tem um sotaque diferente, da onde você é? O cara que tinha interesse aqui, o cara diz assim, não é daqui, né? Estrangeiro. Se defendendo. Acho que a gente tinha que mudar essas coisas. Dado, eu sempre acho que não há situação irreversível. Eu cresci, a não ser a morte, né? Cresci ouvindo a minha mãe dizer isso mesmo quando chegava, às vezes... Por enquanto, não. Por enquanto. Por enquanto. Quando chegava esfolado do colégio, às vezes uma briga, um negócio assim, e desolado, aquela coisa de guri, né? A minha mãe dizia, meu filho, amanhã é outro dia, né? Só não tem salvação, saída é para a morte, dizia a minha mãe. Então, eu acredito que é possível reverter. O que eu acho, e eu quero te ouvir nesse sentido, é que o nosso timing, eu insisto muito nos meus espaços todos. Eu já te ouvi dizer isso. Nós fazemos isso muito lá na Band News, né, Guilherme? Exato. De acreditar que é possível, só que as coisas têm um timing. O que eu acho que nós precisaríamos aqui no Rio Grande do Sul, e é isso que eu quero te perguntar, é mudar o nosso timing. Nós temos que ser mais velozes, porque a mudança ela chega, inevitavelmente ela chega. E aí que eu te pergunto, como fazer para catalisar isso? Eu vejo essa nova geração aí, nascida nesse século, tá? Essa meninada, assim, eles são diferentes. Eles são diferentes globalmente e eles são diferentes aqui também, entendeu? Até aqui eles são diferentes, tá? Então, assim, eu acho que talvez eles mexam com as estruturas, porque o pessoal da faixa de 20 a 35 anos não mexeu com as estruturas. Eu acho que a minha geração de 20 a 35 anos mexeu mais com as estruturas do que a geração muito acomodada, tá? Não vai aqui nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Né? Mas eu sinto, e eu faço uma provocação, quando eu faço palestra para jovens de 20 a 25 anos, que estão em faculdade, eu digo, olha, vocês cuidem, porque eu vou ser presidente do conselho, porque eu vou estar com 70 anos, mas daqui 10, 15 anos o CEO vai ter 25. É o cara que hoje tem 10, 15 anos. Então, pode ser que vocês fiquem só para chefe do almoxarifado. Né? E eles ficam meio assustados, assim. Porque é uma geração de muita iniciativa e pouca acabativa. Né? Uma geração com menos gana. Então, assim, essa crise eu acho que é benéfica para chacoalhar essa geração. Porque nasceram com tudo arrumado, com democracia, com redução de inflação e extinção de inflação. E agora a geração Y está recebendo uma chacoalhada que vai ser muito boa para o futuro dela. Porque senão... Vai ser doído, né? Vai ser doído. Não, e é doído é o seguinte, berram por coisas micro que a gente tomou cada talagaço na década de 80 e aguentou no tranco. É uma microcrise perto da década de 80, tá? E estão chorando, mas eu acho bom porque vai dar uma chacoalhada. Mas eu não acho que quem vai mexer no Rio Grande do Sul é a geração Y. É os de 10, 15 anos que tem 5, 10, 15 anos hoje. Esses são diferentes. Dessa faixa etária, o menino e a menina jovens dessa faixa de idade já são mais parecidos com o resto do mundo? Sim, são. São. Deixaram o bairrismo mais de lado? São mais global, assim. E se for insuportável morar aqui, eles vão se mandar. Vão se mandar. Claro. Eles já não têm mais raízes. Não, né? aí é que tá. Eles são globais. Eles são globais. O pessoal da geração Y ainda não é global como eles. Eles são globais. Eles nasceram, já tinha Google, nasceram já Qual tinha... é a faixa etária desse que tu está te referindo? Nossa, esses gêniozinhos de 4, 5 anos que fazem tudo na internet, né? Que até eu digo para os avós, eu digo, olha, não se vanglorie de sua netinha que de 3 anos que já mexe na internet. Qualquer criança de 1 ano já está com o dedinho assim, já mexe. Eu acho que esses aí é a minha esperança para
para mexer com as nossas estruturas de vez, assim. Claro. Hoje a gente tem no Rio Grande do Sul, pelo menos, um ambiente que parece mais propício para startups, né? Então, criatividade é a palavra-chave daqui para frente, do ponto de vista de empreender, ou até a criatividade já está no passado agora, a batida agora é outra. Acho que ninguém fala isso, ou poucos falam sobre startup. Muito fala sobre inovação, criatividade. O que eu acho que o cara de startup mais tinha que ouvir é persistência. Tá? Persistência é uma coisa que não é batido em debate. Assim. Eu vejo muito debate sobre startup, me interessa muito porque eu sou um futuro startuper. Eu quero ser sócio de uns 5 desses aí. Um sócio velho, sabe? Que alguém tem que receber o embaixador, né? Então, foi eu lá de lenço, né? Do Blazer. Mas eu acho que tem muito pouca gente falando sobre persistência e muita gente falando sobre criatividade. É óbvio que criatividade tem que ter. Mas é que está faltando Ou seja, a molecada é muito efêmera, ou seja, bola a ideia, lança o aplicativo. Eu também era assim, viu? Eu também era assim. Se não deu certo em um mês, já parte para outra, é isso? E tem uma coisa bacana que nós somos criados para não errar, né? E a gente se penitenciar pelo erro. E eles se criaram, não foram criados por nós, eles se criaram errando até acertar. Porque o game faz isso, né? O game o cara erra até trocar de fase. Níveis, né? Então, assim, isso eu tenho falado muito em palestra para alta gerência, assim. Como é que vai ser daqui 5 anos, quando esse pessoal que erra até acertar, errar? Eles não se penitenciam com o erro como a gente se penitencia, a gente morre de vergonha. Eu errei uma data contigo aqui, quase me matei, quase me consumi de culpa. Né? Então, assim, a gente vai ter que lidar com gente que não sofre quando erra. Já pensou? Pô, tu fez um erro. E aí o cara não vai dizer desculpa, ele vai dizer foi mal. Eu demorei para entender que foi mal, aí me desculpe. Mas aí aquele que tiver um senso maior de responsabilidade não vai ser o diferenciado? Vai ser o chefe de todos. Vai ser disparado, por isso que eu estou falando. É um resgate de alguns valores que a gente não pode botar fora todos os valores do século XX, né? O que souber captar os melhores valores do século XX e ter toda essa maravilha do século XXI são os caras do futuro. E eu acho que vai ser mulher, viu? Eu acho Mulher. eu estou vendo assim. A mulherada está chegando forte, né? Não, nada contra os meninos, mas assim, as meninas me parecem mais 360 do que os meninos. Tá? Eu vejo um século feminino de poder, de comando, e acho bom que vai ser mais pacífico. Porque o homem adora... Mais pacífico? Claro, o homem adora... A briga de mulher é diferente, não cria guerra. Mais ou menos, Dado. Pega a Golda Meir, pega a Margaret Thatcher. Mas são exemplos. Falando no ambiente de trabalho, por exemplo, no ambiente de trabalho, as brigas de mulher um dia resolve, as brigas de homem não tem razão. O cara marca na paleta. Vira mágoa. Mas eu gosto muito de trabalhar com a mulher. Eu também prefiro trabalhar com mulher. A mulher é muito mais objetiva, mais pragmática, na média, né? E a mulherada está chegando nos círculos de poder aí, né? Eu levo fé nas mulheres. Dado, deixa eu te perguntar. Na mulher gaúcha, principalmente. Na gaúcha? Porque a mulher gaúcha é uma cavala para trabalhar. É melhor porque é nossa, já diria. Não, mas eu disse... Vamos lá botar o hashtag melhor em tudo. E ela se comunica bem? Sim, melhor que o homem. Melhor que o homem. Porque o homem gaúcho é muito travado, né? Então o homem gaúcho ele fala só com isso aqui. A mulher gaúcha já usa mais o não verbal, né? Do corpo e tal. Claro. Dado, Rio Grande do Sul... Não, como a carioca, né? A carioca é top de saber falar se mexendo, né? Rio Grande do Sul, tá? Tu como um homem viajado aí, um homem que tem uma visão de mercado maravilhosa, tivesse recentemente em Atlanta, nos Estados Unidos, palestrando. Estreia. Estreando na tua palestra internacional aí para uma grande empresa. Eu quero ouvir de ti, assim, alguns pontos. O que nós poderíamos fazer no Rio Grande do Sul para voltarmos a ser, do ponto de vista global, aquele estado que já fomos? Nós tínhamos aí, eu vou arredondar, tá? Nós já chegamos a ter uma participação de 8% do PIB nacional, hoje nós estamos na faixa de 6%. Então houve, por mais que nós tenhamos setores que dão muito certo, nós na média estamos ficando para trás. O que tu farias, pelo que tu tá vislumbrando, pela tua experiência de vida? Algumas coisas que eu vejo assim, por exemplo, nós somos um estado da agricultura, tá? Isso é inegável. Agronegócio. Agronegócio. Então, assim, mas então,
vamos botar fé no agronegócio, não vamos jogar contra o agronegócio. Porque tem um sentimento de torcida contra, absurdo, de boa parcela da população. Quer dizer, pô, vamos nos orgulhar que o nosso agronegócio é espetacular, entendeu? A gente não consegue se orgulhar, a gente está sempre dizendo que os caras se queixam ou que são latifundiários, sabe? A gente nunca olhou para o agronegócio como os dois Mato Grossos lá olham, entendeu? E tá cheio de gaúcho lá, entendeu? Os caras que não aguentaram aqui foram para lá e foram desbravar. Então, assim, a gente não olha para o agronegócio dizendo assim, pô, isso é uma nossa vocação, nós somos bons nisso. Outra coisa, a quantidade de clusters, né, de pequenas regiões que são um boom industrial, por exemplo. Óbvio que ali o metal mecânico de Caxias e a grande Caxias, os outros vão se ofender agora. Porque eles têm mas assim, Lajeado, eu me lembro assim, que Lajeado Estrela era Grenal há 30 anos, Lajeado fez assim, ó, pô, entendeu? É um polo industrial. A gente tinha que ter, acho que uma maior descentralização. Eu olho para Santa Catarina, assim, Santa Catarina, ela é toda... É multifacetada, né? Eu acho que é modelo de futuro, assim, que é modelo de cidades, né? Os Estados Unidos é assim, né? Então, assim, eu acho que a gente tinha que descentralizar um pouco, eleger... E a parte da alta tecnologia, a parte da inovação, criatividade, startup, pô, as nossas faculdades são espetaculares e são exportadoras de talento, cara, exportadoras de talento, porque a gente não foca assim, tem iniciativas, a Unicinos tem, Tecnopuc tem, mas assim, acho que tinha que ter decisão governamental de sociedade, mais empresariado e universidades, mas aí tem um ranço político, nossa, que é uma coisa. Se um fez, o outro boicota. Então, eu acho que, destravar era a desgranalização da política, mas eu acho isso quase impossível. É difícil. Isso passa por mudar a cultura dos políticos? Mudar, eu acho que, mas é a cultura de sociedade, o político apenas reflete, chega lá pelo voto, né? Ele reflete o nosso sentimento. Do eleitor, da sociedade. Da sociedade. Né? A gente, Esse arejamento talvez chegue nos políticos a reboque, né? Esse arejamento da sociedade nós vamos ter. A gente falou há pouco sobre essa nova geração que está chegando, os mais novos principalmente, citou a questão das mulheres também assumindo cada vez mais posições-chave de comando. E as empresas nesse cenário? Elas se repaginaram ou elas ainda estão meio perdidas assim com a geração Y e com a geração Z? Com honrosas exceções, a resposta é não. Não. A empresa gaúcha é masculina, de gente velha, familiar e que não quer mudar. Eu gosto de trabalhar com empresa familiar de cabeça aberta, tá? Eu sempre fui na contramão assim. Eu gosto de vício de dono de cabeça aberta. É que não está proibido evoluir dentro da família. Né? Exatamente. Eu gosto de vício de dono. O velho não gosta, mas ele é bom, sabe? O cara é um avião, eu gosto. Eu não sou contra a empresa familiar. Eu sou contra a coisa assim de não poder mexer, vai desagradar o homem. Essa coisa vertical que as nossas empresas... A empresa gaúcha é muito vertical. Vai em outros lugares, assim, a coisa é mais horizontal. Tem menos degraus até chegar no homem. Eu acho que a gente é muito antiquado nessa parte. Aí tinha que dar uma... E eu acho que passa pela mulher. Por isso que eu digo assim, é bom quando o velho não tem herdeiro homem, porque aí ele fica disputando com o filho até a morte. Aí quando é a princesinha que toma o negócio, aí vai, entendeu? Então, mas é um pouco jocoso o que eu estou falando, mas quantos você conhece o industrial gaúcho lá que não consegue passar para o filho, né, porque ele ainda fica mantendo... Ou tem 2 filhos e eles ficam disputando. Aí se é só a filha, ele... é a princesinha, aí vai. Agora ela moderniza o troço. Sabe? Não, chacoalhada que não aconteceu ainda. Quando a gente fala em inovação empresarial, tanto da parte de quem empreende quanto quem trabalha, parece que olha para o Google. E aí, assim, o sonho é trabalhar no Google. E aí você faz pesquisa sobre onde os jovens querem trabalhar, é o Google. Tá certo ou tá errado isso? Pô, aquele filme, Os Estagiários, é maravilhoso, né? Recomendo todo mundo ver, né? Eu digo até... Se preparem, porque nós vamos ter coisa parecida aqui nas nossas empresas. Eu digo, se as nossas empresas não forem lugares legais para trabalhar, eles não vão trabalhar nas nossas empresas. Se tiver um cara carrancudo, né? O chefe carrancudo é uma coisa tão demodé, ele pode ser enérgico, ele pode ser workaholic, ele só não pode ser uma carranca, porque a nova geração vai dizer assim, mas por que tu ainda trabalha aqui?
Tu não gosta do que tu faz? Porque eles não vão trabalhar em lugar que eles não gostam. Tinha um Não, professor. não, isso, o lugar Não gostou, foi... levanta, sai e vai embora. E se o lugar foi pesado, o clima, ele não vai trabalhar lá. Tinha um professor de pós-graduação que dizia que era o chefe que deixava um rastro de sangue, assim, por onde passava. Né? Mas então, assim, eu acho que essa nova geração, ela vai trabalhar em lugares que sejam legais. Por exemplo, uma outra coisa que eu bato muito, assim, as nossas empresas são baseadas em e-mail. Antes do e-mail, a gente confiava um no outro. Se a gente marcasse uma reunião amanhã às 14, todo mundo está agora, tem que ter um e-mail para confirmar. Eles não usam e-mail e não usarão. Então, assim, como é que vão ser nossas empresas? O cara vai entrar no estágio aqui e vai dizer que o quê? Cada traque que eu tenho que soltar, eu tenho que mandar um e-mail. Eu não vou trabalhar aqui. Eles são geração WhatsApp. Dado, tu andas muito de táxi, né? Eu só ando de táxi. Pois é. Há quem diga que o taxista reflete a qualidade do serviço de maneira geral de uma sociedade. Já estou com medo do final da pergunta. Fala da tua experiência. Nós temos aí agora o Uber chegando, já teremos uma polêmica em Porto Alegre, é exemplo de outras cidades. Está proibido em outras cidades? Tem gente querendo proibir o Uber. Para quem não sabe, o Uber é um novo serviço baseado só no smartphone, né? Em que o sujeito chama o carro, né? É um carro moderno, com motorista. Você não pode pegar ele na rua, inclusive, né? Você Não, tu não É um pode. sistema de fazer remissa sinal. eletrônico, como tem É um transporte, né? É um transporte que você chama pelo teu smartphone. de qualidade. Mas é uma empresa. E os taxistas, não é só no Brasil, no mundo todo, estão com medo de perder mercado. E aí? Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, ia se instalar um grande hotel em Porto Alegre e eu era vizinho desta obra. E eu peguei o pessoal do ponto de táxi e disse, olha, esse hotel aqui é gringo, os gringos vêm. Então, assim, vocês têm que dar uma repaginada nos carros, vocês têm que fazer a barba. Falar inglês, quem sabe? Falar dar uma inglês, arranhada. exatamente. E aí eu fiz uma lista de coisas que estavam em obras lá. É o Sheraton, tá? E aí eu digo, vocês têm que, não precisa falar inglês, mas vocês têm que ter um glossário, assim, um negocinho que tu mostra até pro gringo, diga assim, where do you want to go? Onde você inglês quer de ir? aeroporto. Inglês de aeroporto. Inglês de aeroporto. Exatamente. E fiz uma palestra para os caras, de graça. Reuni os caras, eles são meus amigos, eles me conduziam todos os dias. Eu digo, sabe por quê? Porque isso nós estamos falando lá no início do ano 2000, 2001. Faz uns 15 anos. Foi 2000, 2001. Eu disse, sabe por quê? Porque senão vai parar um monte de carro executivo, não tinha Uber, vai parar um monte de carro executivo aqui, porque as grandes viagens para Caxias, para o Polo Petroquímico, para Pelotas, os caras vão fazendo esses carrões aqui com motorista gabaritado. Então, sejam o motorista gabaritado. Não adiantou, cara. Difícil. Não fizeram nada, continuaram a mesma coisa, aí entrou o hotel, o que aconteceu? Começou a parar um monte de carros, os caras indignados, digo, mas também, né? Não foi por falta de aviso, né? Tu disseste, tentei. Consultoria gratuita. Não, mas, Isso então, assim, reflete eu um acho, pouco a cultura, né? E eu acho assim, o nosso motorista de táxi, eu tenho dois grandes amigos que são motoristas de táxi, tá? Então vamos tirar as exceções. O nosso motorista de táxi daqui, na média, ele é turrão. Isso se reflete nos outros serviços? Claro, usando pô. o gancho do Diego. Eu fui num bar numa cidade do interior e o cara disse assim, essa mesa está ocupada. Eu digo assim, mas não, tá reservado. Eu digo, mas onde é que está o troço? Está reservado. Né? Está aqui. Eu digo, não, mas o da outra mesa tinha o nome da pessoa, esse aqui não tem nome. Mas tem que me perguntar antes. Eu digo, mas calma, velho. Aí eu disse assim, mas como é o teu nome? Ele disse assim, não adianta o meu nome, porque eu sou o dono. Eu digo, pô, se tu é o dono, então tô vazando. Imagina se o dono trata assim, né? Eu digo, sabe, essa rispidez no serviço a gente tem que perder, cara. A gente é muito ríspido. Mas já melhorou muito. Como é o... Já melhorou muito. O Jamir Betting dizia, estamos piorando cada vez menos. A Copa do Mundo ajudou um pouco a gente, Pô, né? você ajudou. A dar um banho de civilização, né? Foi um up, cara. O país inteiro e para o Rio Grande também, né? A gente tem mais um minutinho de programa. O que é fundamental, Dado, para o Rio Grande dar certo? Se abrir para o resto do mundo. Se abrir para outras culturas e ao invés de levar o CTG como bunker e os gaúchos de Salvador não se defenderem dos baianos e ir lá dentro cultivar a gauchesa, né? A gauchês, fazer o que a Bahia faz. A Bahia exporta a cultura baiana. E a gente não, a gente
Não exporta, é nossa. A gente tinha que saber exportar a nossa cultura de verdade, não só para os gaúchos que moram longe, e saber assimilar a cultura dos outros e fazer festivais para entender a cabeça dos outros. Que a gente não entendendo a cabeça dos outros, a gente vai viver o mito da caverna do Platão. Isso é bom de entrar no Google, mito da caverna. Platão. Muito bom. Ou seja, reconhecer o que temos de bom e nos comunicarmos melhor. E parar com esse troço tinha que ser extinto. Hashtag RS melhor em tudo tem que apagar. Como dizia... Só por sarcasmo. O sarcasmo ainda vai. Como dizia... Mas é que os caras não acham que é sarcasmo. Acho que Vai fazer uma palestra sobre RS. Uma boa ideia. Tudo. Não, mas aí vão jogar tomate na palestra. Como dizia aquela famosa... Desde que seja gaúcho o tomate, né? Aquela famosa apresentadora dizia: dado Schneider por dado Schneider. Eu, por mim mesmo? Cara, eu sou um eterno estudante, cara. Eu adoro estudar. Adoro estudar. Dado Schneider, obrigado pela presença conosco no Rio Grande que dá certo. Que honra. Vai retornar outras vezes aqui. Obrigado ao Guilherme Bauer e também ao Diego Casagrande. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.